Pessoal, dá uma chance para esse vídeo, assiste até o final, que nesse vídeo eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como que é o meu processo de avaliação de uma empresa, como você mesmo pode calcular o seu preço-teto e como projetar os dividendos anuais. E eu vou te ensinar o passo a passo de como que você vai montar uma planilha bem simplificada para fazer tudo isso. Então bora pro vídeo. Então eu quero te mostrar na prática como que você poderia fazer tudo isso. Então percebam que vocês vão montar uma planilha igual a essa, com a empresa, código, cotação, preço-teto, sua margem de segurança, quantidade de ações, valor de mercado, lucro líquido por ação, payout, dividendo por ação e o dividend yield bruto projetado. Coloquem essas colunas exatamente iguais às que eu tenho aqui. E se vocês gostarem do vídeo, comentem aqui que eu deixo até essa planilha disponível para vocês. Então vamos fazer algumas simulações, começando primeiro com o Banco do Brasil. Basta você digitar o código BBAS3 e para você fazer a cotação, basta você digitar esse código na sua planilha, que é do Google Finance, basta você copiar e colar, que já vai aparecer a cotação em tempo real do Banco do Brasil. Por enquanto, não mexa no preço-teto nem na margem de segurança. Para você saber a quantidade de ações que uma empresa tem, basta você entrar no site de RI da empresa, vem na composição acionária, que já vai te dar um slide mais ou menos parecido com esse, e percebam que o Banco do Brasil hoje detém cerca de 5,7 milhões de ações. Então você vem e preenche aqui a quantidade de ações. O valor de mercado, basta você multiplicar a quantidade de ações pela cotação, então você já vai ter o valor de mercado da empresa. Para a gente saber o lucro líquido projetado, existem diversas formas para você projetar esse lucro líquido para 2026 e percebam que essa é uma projeção, principalmente porque a gente quer saber quais os dividendos devem ser pagos para o próximo ano. Então eu quero mostrar duas formas de você projetar o seu lucro líquido. O Banco do Brasil ele já faz dentro da apresentação anual qual que é o lucro líquido ajustado para o próximo ano. Então dentro do Guidance de 2026, o Banco do Brasil projeta entre 22 e 26 bilhões. Então você mesmo pode ir lá e colocar a sua projeção. Se você acredita que vai ser um bom ano, você coloca 26 bi. Se você não acredita num bom ano para o Banco do Brasil, coloca 22. Então vamos ficar mais ou menos na média, 24 bilhões. Para você saber o lucro líquido projetado por ação, basta você dividir o lucro pela quantidade de ações. Então hoje do Banco do Brasil, dentro dessa premissa, daria 4,19 e o payout, o próprio Banco do Brasil já menciona, vá em fatos relevantes e vá no payout de 2026. E o Banco do Brasil fala que ele aprovou o payout de 30% para o exercício de 2026. Então, com payout de 30%, o dividend yield por ação que deve ser pago para o Banco do Brasil é de 1,26. Então, isso dá um dividend yield bruto projetado de 4,63. E se você quiser ser mais preciso ainda, o Banco do Brasil paga normalmente apenas JCP. Então, para você saber o dividend yield líquido que você vai receber no seu bolso, basta você multiplicar o dividend yield bruto vezes 0,85. Então esse é basicamente um processo de avaliação de uma empresa, principalmente empresas bancárias que são bem estáveis. A própria empresa muitas vezes já te dá o guidance, então ele já fica um pouco mais fácil. Agora vamos elevar um pouco mais o nível. Bora para Petrobras, a cotação é da mesma forma, basta você digitar esse código que o próprio Google já busca qual que é o preço em tempo real. A quantidade de ações basta você buscar no site de RI, valor de mercado de 509 bilhões e vamos direto para o lucro líquido projetado para 2026. E eu quero mostrar uma segunda forma, que é através de sites de análise, como o próprio MSN. Percebam que aqui encontra-se o Banco do Brasil, você vai nessa aba de ganhos, e aqui encontra-se quanto que está a previsão do lucro por ação para 2026. Então eu já fiz até o somatório para a gente poder adiantar. O lucro por ação projetado da MSN fica de 4,34. E percebam que fica bem próximo do lucro líquido projetado por ação que nós colocamos na primeira projeção do Banco do Brasil.
Então aqui na Petrobras, para poder adiantar, eu também já fiz o cálculo, eles acreditam que vai ficar um lucro por ação de R$ 6,20. E como nós pegamos o lucro líquido por ação, para a gente saber o lucro líquido total, você tem que multiplicar pela quantidade de ações. Então eu já havia feito o somatório, basta você pegar e fazer a multiplicação pelo número de ações. Então eles acreditam que o lucro líquido da Petrobras vai ficar em torno de 79,9 bilhões. Então você vem aqui e coloca o lucro líquido projetado, certo? Porém, algumas empresas têm algumas nuances, algumas pegadinhas, assim como a Petrobras, porque a Petrobras paga dividendos através do seu fluxo de caixa livre. E o fluxo de caixa livre, ele é basicamente o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, os investimentos. Então aqui já tem que aprofundar um pouco mais. A Petrobras deve ter um fluxo de caixa livre para 2026 na ordem de 90 a 95 bilhões. Então aqui a gente já conseguiu mais um indicador e o payout da Petrobras, conforme falei, é de 45% do fluxo de caixa livre. E para você saber qual que é esse payout, você tem que entrar no site de relacionamento com o investidor da Petrobras e buscar pelo payout dentro da política da empresa, o que já é um pouco mais chato, mas você vai sim conseguir encontrar. E o dividend yield por ação é de 3,14, o que daria hoje cerca de 8% dentro dessa cotação de 39,46. Vamos avançar um pouco mais que agora eu quero buscar mais um detalhe. Banco ABC, outro banco bem estável, bem tranquilo, quantidade de ações no site de RI, valor de mercado a gente já sabe como calcular. E agora eu vou mostrar mais uma forma de você projetar o seu lucro para 2026. Essa é uma forma um pouco mais rústica, principalmente para empresas que são mais estáveis, que têm crescimento mais constante. Você pode entrar em algum site de investimento e ver que o Banco ABC, normalmente, ano contra ano, consegue subir os seus lucros em torno de 10 a 15%. E como o Banco ABC lucrou cerca de 1 bilhão em 2025, a gente poderia concluir que o banco, em 2026, aumentaria seus lucros em 10%. Ou seja, o banco lucraria cerca de 1,1 bilhão. Essa é mais uma forma, ou você também poderia ir nos sites de análise, conforme já mostrei, do Banco do Brasil e da Petrobras. O lucro líquido por ação seria de R$ 4,56. E o Banco ABC não tem uma política de payout definida. Então, normalmente, quando eu vejo esse tipo de situação, eu entro em alguns sites de análise e vejo pelo histórico. Então o Banco ABC normalmente tem um payout entre 40% e 60%, e a média da empresa foi de 63%. Então eu sempre sou um pouco mais conservador nas minhas premissas. Então com um payout de 50%, o Banco ABC poderia produzir cerca de 8,25% de dividend yield. E indo agora para a quarta situação, CSN Mineração. Essa já é uma empresa mais específica, principalmente porque ela é uma empresa de commodity, é uma empresa que faz a produção do minério de ferro, então acaba que você tem que ficar acompanhando os gráficos do minério de ferro. Assim como a Petrobras, você tem que ir acompanhando a cotação do preço do barril de petróleo para que você faça projeções. Porque percebam que quando você olha o lucro líquido da CSN Mineração desde 2020, em 2020 ela lucrou 4 bi, para 2021 6, em 2022 já caiu menos da metade, cerca de 2,9 bi, em 2023 recuperou. Então não adianta você fazer uma projeção, visto que o lucro líquido desse tipo de empresa acaba sendo uma montanha russa. Então você tem que ir acompanhando, acompanhe o minério de ferro, veja as cotações e dentro disso você vai fazer a sua projeção de lucro líquido. Pessoal, lembrando que esse lucro líquido, em respeito aos membros do canal, não é o que eu acho que vai ser o lucro líquido dessas empresas. Estou fazendo projeções para que vocês também possam fazer esse tipo de projeção em casa. E a CSN Mineração é mais uma empresa que você tem que ir estudando o payout, porque ela não tem um payout definido do dividend yield. E em cima de todas essas premissas, você pode buscar o preço teto. E tem diversos vídeos aqui no canal mostrando como que você poderia fazer o seu preço teto. Pode ser através de dividendos, pode ser através de crescimentos. Você vai escolher qual que é a melhor forma para você.
Então você poderia colocar que o Banco do Brasil, dentro do que você espera, até R$ 30 você estaria disposto a pagar. Então você teria 9% de margem de segurança. Vamos supor que a Petrobras já estourou seu preço teto, então você nem teria margem de segurança e ainda teria que cair na cotação. Banco ABC, vamos fazer apenas algumas simulações aqui para fazer um aparato final. Então, após finalizado a sua planilha, você vai nesse filtro da margem de segurança e faz a classificação de Z a A, e aí você vai ver que hoje, dentro das empresas dessa planilha exemplificativa, a melhor para se investir hoje seria o Banco do Brasil, principalmente porque tem margem de segurança. Foquem sempre na margem de segurança, porque é aqui que você vai deixar uma gordura para aquela empresa. Caso ela não vá bem, caso ela tenha uma má performance, você deixa sempre um pouco de pessimismo, porque aí, se realmente acontecer um detalhe negativo, você tem margem, e se acontecer um detalhe positivo, você também vai estar bem posicionado para poder captar tudo de bom que aquela empresa ofereceu dentro das suas premissas. E para a gente finalizar, essa é uma das planilhas para os membros aqui do canal, que eu acho que é muito interessante que vocês façam também, que é a de renda projetiva, ou seja, quanto que você deve receber de dividendos através das projeções que você fez para as suas empresas. Então vamos pegar uma simulação, por exemplo, da BB Seguridade com o ticker BBSE3. Vamos supor que você tenha 10.000 ações da BB Seguridade, 5.000 ações do Banco do Brasil e o Banco ABC você tenha 3.500 ações. Então, dentro da minha planilha pessoal, eu já puxo o dividend yield esperado, qual que é a alocação que você tem em cada uma das empresas. Então, dentro disso, o dividend yield médio esperado das empresas que você colocou seria de 9%, aqui já seria a média ponderada. Então, de total de proventos, você receberia para 2026 cerca de R$ 52.000 e mensalmente você receberia cerca de R$ 4.300. E esse é um ponto interessante, porque aí você já pode explorar quais serão os próximos dividendos que você vai receber, em qual empresa você poderia aportar. Então aqui já fica uma outra planilha muito interessante para você projetar os seus dividendos. E para você, se quiser ter acesso ao meu canal completo, não só a planilha para membros, mas diversos outros benefícios, vira membro aqui do canal, que dentro da planilha que eu acabei de te mostrar, eu já facilito e te entrego tudo bem mastigadinho, sem você precisar de ficar acompanhando commodity, preço de minério de ferro, preço de petróleo, deixa que eu faça isso para você. E dentro da planilha pessoal, já encontra-se o meu preço teto e a minha margem de segurança de mais de 65 empresas. E dentro dessa planilha que eu acabei de fazer, eu coloquei apenas poucos detalhes, mas na minha planilha pessoal eu detenho diversos outros indicadores que eu gosto de utilizar, como o ROI, a dívida líquida sobre EBITDA, a alavancagem da empresa, crescimento de lucros, preço sobre lucro, rentabilidade real. Então vira membro aqui do canal que eu acredito que eu possa te auxiliar nessa caminhada. E é o que eu sempre falo, vira membro através do navegador, porque pela Apple Store você vai acabar pagando umas taxas a mais. Então, pelo navegador, você vai pagar uns 7 e pouco para virar membro aqui do canal e ter todos esses benefícios. Além disso, eu entrego outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, alguns e-books que eu tenho feito e os meus aportes em tempo real. No mais, eu quero saber como que você faz o seu preço teto. Comenta aqui embaixo que eu quero ver como que você também faz. Se você tiver um link da sua planilha, me manda também, que eu gosto sempre de acompanhar como que os colegas fazem para poder me aprimorar também. No mais, deixa um ótimo dia. Peço para curtir e comentar aqui embaixo, porque já me ajuda muito. Comenta alguma coisa que o YouTube entende que você gostou do vídeo. Dá um like e um ótimo dia para vocês.